Prezados irmãos e irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês a reflexão sobre a Palavra de Deus deste 24º domingo do tempo comum. Uma riqueza para nós, a Palavra de Deus, que nos ajuda a compreender o sentido da nossa própria existência, da nossa própria vida, diante dos mistérios de Deus, diante da sua bondade, da sua misericórdia. A liturgia deste domingo apresenta a maneira de Deus se manifestar ao ser humano como misericordioso. Deus é rico em misericórdia. Essa foi a grande compreensão que os cristãos tiveram e cultivaram isso e cultivamos ao longo da vida na expressão maior da sua presença no meio de nós através da encarnação do seu Filho. E hoje nós vamos ver que Deus nos surpreende com o seu perdão, transformando a culpa humana em compaixão. Em sua misericórdia, Ele sempre excede nossas estreitas expectativas para abrir caminho em meio às nossas fragilidades. Só o amor misericordioso de Deus nos reconstrói e reconstitui a nossa pobre condição humana, às vezes destruída pelo pecado, levando-nos, lógico, a assumir também nossas responsabilidades, não só como pessoa voltada para dentro de si mesma, mas pessoas que vivem e convivem num relacionamento com outras pessoas. O perdão, a misericórdia de Deus, portanto, tem esse caráter de reconstituir a própria condição humana. O pecado que nos afasta de Deus, nos afasta dos outros, pelo perdão, pela misericórdia, portanto, vai lentamente nos fazendo compreender quem nós somos, para podermos assim verdadeiramente refletir em nós a misericórdia e o amor de Deus. Então nós vamos agora pegar as leituras para podermos refletir cada uma delas. A primeira leitura deste domingo é a leitura do livro do Êxodo, no capítulo 32, versículos de 7 a 11 e do 13 ao 14. Diz assim a leitura: Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, essa primeira leitura nos coloca diante de uma realidade da vida do povo que se afastou de Deus. Deus cuidou desse povo com tanto carinho, tirando da escravidão do Egito, colocando no deserto rumo à terra prometida, e de repente, por causa da ausência de Moisés, que tinha subido ali a um monte, esse povo faz para si um bezerro de ouro, uma espécie de imagem de Deus, uma espécie de simulacro de Deus. A gente pode perceber que a reação de Deus, como diz aqui a leitura, a cólera de Deus foi tamanha que ele queria destruir o povo por causa daquela imagem de Javé, aquela imagem de Deus. É bom a gente lembrar que a idolatria é um desvio do caminho. A idolatria significa uma infração, um esquecimento
dos mandamentos de Deus, um esquecimento do projeto de Deus. E pior, quando se constrói uma imagem dizendo, esse aí é o teu Deus, Israel. É uma influência também muito forte, né, daquelas religiões, daquele povo que convivia ao redor, né, do povo de Israel. Então, a gente já sabe que nos 10 mandamentos ali já havia um mandamento que determinava que não se fizesse imagem, que a única expressão, né, do amor de Deus seria realmente resguardar a integralidade de Deus, não fazendo absolutamente nenhuma imagem de Deus, nenhuma representação de Deus. Por que isso? Porque Deus é um Deus transcendente. Deus é um Deus que está além, acima de qualquer definição, de qualquer conceito que nós queiramos dar a Ele. E a imagem, no fundo, seria uma espécie de definição do próprio Deus. E isso não pode acontecer, né? Você querer colocar Deus, sintetizar tudo aquilo que é de Deus numa imagem, uma imagem à semelhança das imagens dos ídolos que havia ali ao redor de Israel, de fato isso não convinha. Por isso, a reação de Deus, né, é exatamente essa, fazer com que o povo perceba que o caminho de Deus não é esse caminho. O caminho do projeto de Deus não é esse projeto que eles botaram na cabeça. E aí aparece então, diante dessa, né, cólera inflamada, né, digamos, de Deus, de destruir o povo, salvaguardando ali, né, a própria missão de Moisés, eu farei de ti uma grande nação, provoca, né, em Moisés uma reação muito interessante. A gente poderia até dizer uma reação quase que inusitada, né? Moisés aparece como um grande intercessor perante Deus pelo povo pecador. Não para se opor a Deus, né? Pelo contrário, isso seria também inimaginável, né? Opor-se à vontade de Deus, mas para, de fato, fazer com que a face de Deus ela seja visibilizada não na cólera, não na ira, no castigo, mas na misericórdia. É como se, digamos assim, Moisés colocasse água na fervura, acalmando aquele rosto, né, de Deus. E, de uma certa forma, querendo verdadeiramente mudar uma imagem que o povo tinha de Deus, de um Deus colérico, de um Deus vingativo. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer, né, Moisés teve esse grande mérito de fazer esta intercessão para que a ação salvífica de Deus tivesse continuidade, ela não fosse interrompida. E o povo pudesse, assim podemos dizer, ter consciência de que Deus é fiel, de que Ele cumpre as suas promessas no âmbito da aliança que Ele já tinha proclamado ali. E nesse sentido, podemos dizer que Moisés prefigura, coisa interessante, né, do ponto de vista da Sagrada Escritura, do ponto de vista teológico, prefigura a própria ação de Cristo, a encarnação de Cristo que veio ao mundo para se tornar solidário com os homens e mulheres, para intercedendo por nós junto do Pai, para salvá-los, mesmo que sejamos pecadores. A grande mensagem, portanto, podemos dizer assim, né, que brota desse texto da primeira leitura do 24º domingo é exatamente isso, é revelar a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? É o amor gratuito que Ele derrama sobre todos nós, qualquer que seja o seu pecado. Deus ama infinitamente, independentemente da nossa resposta, da resposta dos homens e mulheres que verdadeiramente aqui e acolá se afastam da sua presença e cometem todos os desatinos possíveis e imagináveis. E ao mesmo tempo eu quero acreditar, né, que a reflexão sobre essa leitura nos leva a questionar as imagens, as ideias que às vezes construímos de Deus. Qual é a imagem que nós temos de Deus? Qual é a concepção que nós temos de Deus? Aqui e acolá, digamos assim, para ajudar um pouquinho,
Às vezes a gente acredita num Deus vingativo, num Deus cruel, que não desculpa as faltas das pessoas, que anda ali catando qualquer desvio, qualquer comportamento faltoso, para cair sobre eles a sua cólera, a sua crueldade. Não é assim que às vezes a gente pensa? E o que é pior, a gente reflete isso nas próprias atitudes, quase que dizendo assim, se Deus é assim, eu também posso ser assim. Basta às vezes um deslize de alguém, um desvio, seja por palavras, atitudes, comportamentos, a gente está ali para massacrar as pessoas, condenar, excomungá-las, extirpá-las do nosso meio. Porém, na verdade, o texto de hoje vai nos ajudar a entender que o Deus em que acreditamos é o Deus que se revelou como amor, bondade, misericórdia ao longo da história da salvação, planificando tudo isso na pessoa de Jesus, na sua presença entre nós, no meio da nossa história. Que nós possamos verdadeiramente, vamos dizer assim, condicionar a nossa vida, nossa experiência com Deus, a partir desse modelo que nos inspira o texto que nós acabamos de ouvir. Vamos agora para a segunda leitura da liturgia do 24º domingo do tempo comum, que é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nesta segunda leitura, nós temos aqui uma carta dirigida a Timóteo. Quem era este personagem? Timóteo possivelmente era natural de uma cidade chamada Listra, que ficava ali na Ásia Menor. Era um filho de um pagão, possivelmente, mas sua mãe era cristã. E ele aparece ali no livro dos Atos dos Apóstolos como companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária, e Paulo confiou a Timóteo diversas missões, podemos dizer assim, missões importantes entre os tessalonicenses, entre os coríntios. Então, ainda muito jovem, ele recebeu depois, podemos dizer assim, a responsabilidade pastoral das igrejas da província da Ásia. Possivelmente ele foi primeiro bispo de Éfeso, assim podemos considerar, nessa linha daqueles que exerciam um papel de liderança, dentro das comunidades, como bispos, E ele, portanto, encarregado da animação dessa igreja de Éfeso. E Paulo, então, ali envia essa carta, colocando-lhe ali algumas coisas que são fundamentais, podemos dizer, para ele. Em primeiro lugar, talvez considerar que a carta como um todo, ela tem 3 aspectos significativos, que são a organização da comunidade, uma coisa que Paulo sempre se preocupou, quando ele ia numa comunidade ali, numa viagem, convertia, transformava a vida das pessoas, sempre deixava uma liderança, ou sempre enviava alguém com algumas admoestações, orientações que serviam para aquela comunidade se organizar.
Mas também havia outra maneira, né, que, vamos dizer assim, de conteúdo da carta, que era a forma de combater os hereges, que aqui a colar, às vezes, perturbava a vida da comunidade, a união, né, da comunidade, enfim. E a outra era a vida dos cristãos fiéis, que deveria se pautar agora, né, não mais por princípios que vinham até mesmo do judaísmo, mas Paulo, a gente sabe, né, para brincar um pouquinho, ele cortava e aparava aquilo que veio de lá, da primeira aliança, e colocando como ponto fundamental a fé em Jesus Cristo. Agora, nesse texto que nos é proposto para este domingo, Paulo recorda agradecido a história da sua vocação. Ele afirma e reafirma que recebeu de Cristo o seu ministério. Por isso, ele proclama, em alto bom som, que aquilo que ele não é próprio dos seus méritos, da sua sabedoria, da sua história, ali no meio do judaísmo, mas é fruto da misericórdia de Deus. E é interessante que Paulo tem consciência do seu passado, né, de perseguidor violento da igreja, né, e a gente sabe o quanto isso foi doloroso para a igreja. A gente lembra a história de Estevão, de tantos outros, né, que sucumbiram, foram presos por causa dessa insanidade, né, como a gente poderia pensar aqui. E ele diz, né, que atuou dessa forma por ignorância. Ele não se exime da culpa, digamos, mas ele ressalta a misericórdia de Deus. Isso é muito importante, né, para a gente, podemos dizer assim, também, né, para a nossa vida, para a gente poder perceber que aqui e acolá nós precisamos ter essa consciência de Paulo, né, que comunica através de si a força de Deus. É quase como, digamos assim, um tom místico, né, vamos dizer assim, como de fato a vida dele mudou a partir desse contato com a divina misericórdia, né, de Jesus para ele, um dom gratuito, um dom da graça. Por isso ele como que canta um hino de louvor, né? Quando ele toma consciência da bondade de Deus, ele quer responder da mesma forma. O dom da vida dele agora não é mais dele, podemos dizer assim, é de Deus, que age no meio dele, é de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que age no meio dele com a sua misericórdia. Por isso ele canta, né, como nós vimos, uma espécie de um hino de louvor, né, ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Se a gente pudesse destacar aqui uma palavra que ficasse como mensagem para nós, eu diria, lá no capítulo 14, transbordou a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa é a mensagem, digamos assim, lapidar, né, desta carta de Paulo a Timóteo. Isso permitiu que Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. E ele coloca isso até mesmo com uma coisa pessoal que serve para aqueles a quem ele anunciou o Evangelho. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Eu diria até, irmãos e irmãs, como mensagem que fica para nós aqui, antes de mais nada, somos convidados a tomar consciência do amor que Deus oferece a todas as pessoas, sem exceção. Sejam quais forem as suas faltas. Novamente aqui aparece uma linha muito, muito forte que deriva lá, né, da primeira aliança, que percorre, como a gente vai ver depois, a presença própria de Nosso Senhor com a sua misericórdia, e chega a pessoas como Paulo, que era o que ele anunciou aqui, um perseguidor da igreja. É um grande testemunho, portanto, né? Uma grande convicção que Paulo tem da justiça de Deus, e eu creio que isso serve para nós. De novo aparece aqui, desculpem, né, dizer isso, às vezes atitudes que nós revelamos com o coração duro, aplicando a lei, né, aplicando as normativas daqui e da acolá, para muitas das vezes até destruir a vida das pessoas, né? Afastá-las da nossa convivência. E hoje a gente sabe quanto a igreja, na verdade, ela procura não destruir de uma certa forma esses conceitos ou preconceitos que nós temos contra qualquer pessoa. O exemplo de Paulo é um exemplo magnífico
para a gente lembrar uma lógica que não é a lógica humana, a lógica legalista, moralista, mas a lógica do amor de Deus que se derrama sobre todos, todas as pessoas, sejam aquelas que têm vida duvidosa, aquelas que são pecadoras, bons e maus, a todos Deus ama sem exceção. Essa é a grande mensagem, né, desta leitura da carta de Paulo a Timóteo, que com certeza nos leva verdadeiramente a perceber este rosto misericordioso de Deus e nos mostra como nós somos necessitados do perdão e desse amor. Por isso, irmãos e irmãs, é bom lembrar isso, né? Só o amor é capaz de transformar de modo gratuito e livre a nossa vida e nós acolhemos isso também com o coração aberto para deixar Deus transbordar e transparecer nas nossas atitudes e na nossa vida. E agora então vamos passar para a proclamação do Evangelho deste domingo, 24º domingo do tempo comum, que é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida? Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno, nem mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou.
Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos aqui uma das páginas mais desafiadoras da Palavra de Deus, que é esse trecho do Evangelho de Lucas, do capítulo 15. Porque aqui se colocam 3 parábolas, que nós podemos chamar assim, que se tornam, na verdade, uma grande catequese sobre a misericórdia de Deus. E colocam diante de nós uma lógica que não é a lógica humana, mas é a lógica divina. Isso é muito importante para nós que somos cristãos, vivendo e convivendo numa realidade como a nossa, onde às vezes um pequeno deslize, ele sempre é retalhado com uma grande pena, às vezes, um grande castigo. Quando não, às vezes a gente até afasta de modo violento quem errou. Nós temos muitas manias, né, de considerar-nos juízes das pessoas e às vezes até ocupando o lugar de Deus nessa história. Então, nós temos que voltar a essas parábolas, que são, digamos assim, a base, né, daquilo que nós estamos falando nessas 2 outras leituras e que nos ajudam, portanto, a compreender a misericórdia de Deus. São, podemos dizer assim, 3 parábolas da misericórdia divina. Elas destacam, sobretudo, a alegria, a festa, a compartilha, a convivência. Na verdade, antes de falar sobre essas parábolas, é bom lembrar que elas nos colocam, digamos assim, diante de 3 realidades bem concretas, né, da condição humana, da nossa condição humana. Primeiro, a existência do pecado. Em geral, aqui e acolá a gente perde a consciência do pecado. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes para a gente entender a misericórdia de Deus, eu falo isso muito quando as pessoas vêm se confessar, é ter consciência do pecado. Devemos sempre ter clareza da existência do pecado, que muitas das vezes o próprio mundo de hoje já perdeu. Alguém já dizia que o grande problema, né, dos cristãos de hoje, do mundo de hoje, é ter perdido a consciência do pecado. Então aqui, né, nas leituras que nós ouvimos, aparecem, né, essas coisas. Por exemplo, a idolatria do povo judeu, a perseguição de Paulo, realidade de pecado, né? A atitude de injustiça do filho pródigo, como a gente chama, né, o filho mais novo, contra a própria família, contra o pai, contra os princípios que aquele povo ali vivenciava, né? A negativa do perdão daquele filho mais velho, né? E além do mais, Jesus estava falando para uma plateia muito bem ali constituída de fariseus, escribas que murmuravam, porque Jesus fazia companhia para essas pessoas que eram consideradas impuras, pecadoras, abjetas. Então Jesus vai contra esse tipo de puritanismo, digamos, né? Que está enraizado e infelizmente misturado nas próprias concepções religiosas que vêm de lá do Antigo Testamento. Eu tenho a impressão que o povo judeu esqueceu isso. Então, as parábolas, né, elas nos contam exatamente isso, né? A misericórdia de Deus, que faz com que se revele para nós em Jesus, o Deus que veio ao encontro das pessoas para lhes oferecer gestos concretos à salvação. Vamos pegar por parte. A parábola da ovelha perdida é exatamente aquela realidade de um povo que vive junto de Deus,
as 100 ovelhas, e uma se perde. E a parábola diz uma coisa sempre: é preferível deixar 99 e ir ao encontro daquela que está ali jogada aí na beira do caminho. Isso não vai contra todo o princípio, até mesmo do ponto de vista humano, sociológico, lá que nenhum pastor saía ao encontro de uma ovelha perdida, mas Jesus vai lá. A questão da dracma perdida, aquele dinheiro perdido, também revela, né, que quanta alegria de encontrar um dinheiro que tem um valor muito grande. E a parábola, né, da parábola chamada do filho pródigo, que alguns preferem hoje falar, parábola da misericórdia do pai misericordioso, ali, né, ela revela toda uma crônica, podemos dizer, de uma realidade de homens e mulheres que se afastam da convivência de Deus, fazem um caminho próprio e às vezes lá no fundo do poço é que lembram que há uma realidade de um Deus que ama, que acolhe, que, né, inclusive de uma imagem até errada, vou voltar para meu pai e ser tratado como um empregado. No entanto, ali também naquela consciência do pecado, na concepção, né, de Deus está uma mentalidade errada. Por quê? Porque Deus vai mostrar que, sendo rico em misericórdia, Ele ama, Ele quer tratar como filho, não como uma espécie de segunda categoria daquele que pecou e fica fora da convivência. Por isso, as parábolas de hoje são parábolas que evocam a lógica de Deus, o amor misericordioso de Deus, e que vai mostrar que o coração de Deus triunfa sempre sobre toda a realidade do pecado e sobre nossa condição de filhos, aconteça o que acontecer. Para nós, essa lógica de Jesus, essas parábolas, nos revelam verdadeiramente o amor, né? E a forma como Deus atua em relação aos seus filhos. E eu diria aqui, né, quanto nós temos que aprender, na verdade, de tudo aquilo que essas leituras de hoje nos propõem, né, para que a gente possa compreender que Deus tem um coração largo, Deus tem os braços abertos, Deus tem compaixão de nós, Deus nos acolhe, e como nós podemos, de uma certa forma, recolocar isso ao longo da nossa própria vida para reconstituir a nossa pobre condição humana também destruída pelo pecado, chegando às vezes ao fundo do poço, mas é de lá, desta crise existencial às vezes da nossa vida, que nós podemos olhar para uma outra realidade que é aquela de Deus e correr ao encontro dele. Acho que uma das grandes mensagens que nós podemos usufruir dessa leitura, além, né, vamos dizer, deste olhar de Deus, o coração de Deus altamente compassivo, é a condição humana pecadora, e que nós, como irmãos e irmãs, devemos trabalhar isso não só em nós, mas também na realidade de pecado que está aí para transformá-la à luz do amor de Deus, que nos ajuda, portanto, a revestir-nos da túnica nova, de uma sandália cheia de graça e o anel da família que acolhe e o beijo da salvação. Que isso seja para nós, portanto, nosso guia, nossa orientação para a nossa espiritualidade, a nossa pastoral nesta semana. Prezados irmãos e irmãs, gostaria de aproveitar este tempo para transmitir algumas mensagens, dar algumas notícias aqui para a nossa comunidade diocesana. Como vocês sabem, Dom Jesus e eu participamos na semana passada da 59ª Assembleia da CNBB, lá em Aparecida. Para mim, não foi propriamente uma novidade, embora como bispo é a primeira vez, né, mas eu já participei de outros momentos dessa Assembleia, né, e agora, é lógico, como bispo, então tinha que participar, me envolver muito mais. O tema central desta Assembleia era o documento chamado Documento 114, que é aquele que vai deliberar sobre as novas diretrizes da CNBB, porque a gente sabe que em 2023, né, se encerra, digamos assim, a validade das diretrizes, que vem desde 2019.
Então, como é tradição, a CNBB de 4 em 4 anos, ela lança, né, novas diretrizes, e agora seria o tempo de fazer ali, né, uma análise do documento anterior para pensar algo para a partir de 2023. Porém, foi concordado que, devido ao sínodo que está sendo realizado e convidado pelo Papa Francisco para 2023, todo mundo concordou que seria melhor esperar as decisões que serão emanadas do sínodo de 2023 e, evidentemente, a exortação apostólica que, normalmente, o Papa escreve como resultado, né, daquele sínodo. Algumas coisas já foram, né, ali tratadas, né, em relação às diretrizes, aquilo que deveria permanecer, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser mudado, mas tem coisas assim muito importantes que com certeza vão entrar, né, nessas novas diretrizes, sobretudo o reforço à sinodalidade, né? Então, acolher, portanto, né, essas expressões da vida da igreja que virão de 2023. Um outro assunto também tratado, né, foi a votação sobre o missal, o novo missal, né, que está aí, né, já aprovado em latim, né, desde Roma, e que aqui a nossa igreja, desde 18 anos, vem fazendo essa tradução e finalmente, né, agora nessa Assembleia foi definitivamente aprovado tudo aquilo que tinha que ser aprovado. Na verdade, é bom lembrar que o missal, né, lógico, o missal vem sempre de Roma, com todas as mudanças que às vezes ocorreram do último missal, né, aquele que foi derivado do Concílio Vaticano II, da sua reforma, missal de Paulo VI, como a gente chama, e agora ele recebeu, né, depois de um tempo, algumas coisas e algumas propostas de mudança. Ele primeiro, né, é constituído em latim, depois cada conferência episcopal, cada país traduz esse, né, para a sua língua nacional. Então, há 18 anos esse trabalho vem sendo feito, que não é uma coisa da noite para o dia. Vocês conhecem o missal, sabem que tem ali muitas coisas importantes e que cada palavrinha daquela tem um alto significado e que não pode trair aquilo que é a origem da língua latina. Então, por isso, é uma coisa muito delicada, muito bem trabalhada e deve ser aprovado pelo episcopado. Então, finalmente, né, depois de muitas andanças, o missal foi aprovado. Uma outra coisa que foi estudada ali foi a aprovação do estatuto, né, do novo estatuto da CNBB, como também a aprovação de uma nova logomarca, né, para a CNBB. Uma pequena mudança que ocorreu naquela que nós já conhecemos, né, e isso só será publicado no dia, se eu não me engano, não me falha a memória, no dia 14 de outubro, quando se comemoraremos os 70 anos da CNBB. Além disso, algumas outras coisas, né, foram tratadas ali em nível um pouco mais reservado, né, e normalmente os bispos fazem ali algumas reuniões reservadas, que são só dos bispos e algumas coisas a gente não pode verdadeiramente falar, mas ali também foi tratado, né, foi feita uma grande conjuntura, né, uma análise de conjuntura, seja a conjuntura sociopolítica econômica, seja aquela também eclesial, para nos ajudar a saber em que terreno nós estamos pisando, né, na sociedade e, evidentemente, dentro da igreja também. Então, e ali, aqui e acolá, aparecem comunicações, aparecem muitas coisas interessantes para serem tratadas, mas basicamente foram essas, né, os temas mais significativos que foram tratados nesta semana. É bom lembrar que essa Assembleia ela teve 2 momentos, um período anterior, que era virtual, uma conferência, uma Assembleia virtual, online, uma espécie de videoconferência, e agora presencial, exatamente para se poder votar, porque pelos estatutos, os estatutos da CNBB, as votações têm que ser presenciais. Eu gostaria de ainda aproveitar, né, o tempo que me resta para falar um pouquinho sobre o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, ele é
é uma realidade, uma realização muito rica, podemos dizer, né, da nossa Igreja Católica aqui no Brasil já desde muito tempo. Para lembrar, sobretudo, a figura de São Jerônimo, que foi, né, aquele santo padre que traduziu a Bíblia dos originais hebraico, aramaico e grego para o latim, que era a língua ali, né, falada oficialmente pela Igreja. Então, é importante nós termos essa, né, clareza sobre isso, porque para nós a Bíblia, como a gente diz, é a palavra de Deus que nos é revelada, que nos revela o quanto Deus nos ama. E por isso a Igreja aqui no Brasil, desde muito tempo, né, vamos dizer, ela cultiva esse amor pela palavra, não só na Sagrada Liturgia da missa ou nas celebrações da palavra, onde não há Eucaristia, mas também em outros momentos, quando as pessoas se reúnem para fazer uma celebração da palavra, enfim. E a gente sabe o quanto foi importante, a partir, sobretudo, do Concílio Vaticano II, através de um documento chamado Dei Verbo, quanto foi importante que a Bíblia, né, foi colocada nas mãos do nosso povo, ajudando esse nosso povo a verdadeiramente entender melhor a vontade de Deus para si, né? A gente lembra que aqui e acolá a Bíblia era coisa de especialistas, mas, né, aos poucos nós fomos e buscamos trabalhar, né, essas coisas para o bem do nosso povo. Nós descobrimos nesse sentido não só a importância de ler a Bíblia, meditá-la, né, mas descobrimos também a importância da chamada leitura orante da Bíblia. O que é a leitura orante da Bíblia? É a leitura da Sagrada Escritura acompanhada de oração. A Bíblia nos leva a rezar. Santo Agostinho dizia: a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando leis a Sagrada Escritura, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que fala a Deus. Então a leitura orante, como a gente diz, ou Léxio Divina, verdadeiramente sintetiza, né, esse encontro. É uma espécie de cruzamento, né, de integração entre a palavra, né, e a oração. Portanto, é como se nós penetrássemos na intimidade de Deus, né, Deus que se revela sobretudo em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo pudéssemos, nesse sentido, dirigir-lhe a nossa palavra. Então, aqui aparece, né, uma necessidade que nós temos de fazer com que essa palavra seja colocada na vida. Você escuta a palavra, reza a palavra, mas também vive a palavra. Eu lembro aqui do Papa Paulo VI, né, ele escreveu um belo documento chamado Evangelho Anunciandi, onde ele colocava lá, num texto chamado Empenho em Anunciar o Evangelho, que o mundo reclama evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar, como se eles vissem o invisível. Isso significa dizer que mais do que falar de Deus, é testemunhar Deus, a palavra de Deus. E assim, então, nós, a partir daquilo que nós celebramos no dia a dia, nas missas, nos círculos bíblicos, nas liturgias da palavra, nós vamos verdadeiramente aproximando-nos dessa verdadeira e grande experiência do amor de Deus, né, que nos convida a estar com Ele, a escutar a sua palavra, a rezar a sua palavra e viver a sua palavra. Oxalá que todos nós aproveitemos esse período que nos resta para podermos assim usufruir dessa grande riqueza da palavra de Deus em nossa vida, em nossas comunidades, em nossa igreja. Então eu me despeço aqui nesse momento de todos vocês, agradecendo a sua participação, sua audiência, e invoco sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ela permaneça para sempre. Amém.